Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula de limite. Eu estou utilizando como referência o capítulo 1 do livro de cálculo do Anton. Nessa videoaula falaremos de limite no infinito e a relação desse limite no infinito com as assíntotas horizontais. Como já vimos, de uma forma bastante generalizada, dizemos que uma reta é uma assíntota de uma curva ou de uma função, quando um ponto, ao mover-se ao longo da parte externa da curva, se aproxima dessa reta. Ou seja, quando a curva ou a função se aproxima dessa reta, mas nunca encontra ou ultrapassa essa reta. Temos aqui o exemplo de uma função com duas assíntotas horizontais. Podemos ver aqui que essa função, à medida que x tende ou caminha para o mais infinito, a curva dessa função tende a se aproximar dessa reta, mas ela nunca vai encontrar essa reta. Essa reta é uma assíntota horizontal. A mesma coisa acontece do lado de cá. A curva, à medida que x caminha para o menos infinito, vai se aproximando dessa reta, mas nunca encontra ou cruza essa reta. Temos aqui também uma outra assíntota horizontal. Assim como nós temos assíntotas horizontais, temos também assíntotas verticais, que é o que acontece aqui com essa função. Podemos ver que quando x tende a se aproximar de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, a curva vai se aproximando do eixo y, tanto aqui quanto aqui, para mais e para menos infinito, fazendo com que o eixo y seja uma assíntota vertical. Perceba que essa função também tem uma assíntota horizontal no eixo x. À medida que x vai se aproximando para o mais infinito ou para o menos infinito, a função vai se aproximando do eixo x, mas nunca encosta no eixo x ou cruza o eixo x, fazendo com que o eixo x seja também uma assíntota horizontal. É possível encontrarmos também funções com assíntotas na diagonal. Esse é um exemplo. Quando a função vai se aproximando dessa linha pontilhada na diagonal, quando x vai para o mais infinito ou quando x vai para o menos infinito. Nessa videoaula, focaremos a nossa atenção para assíntotas horizontais. Veja aqui o que o Anton colocou no item 1.3.1 sobre limites no infinito. Se temos aqui uma função f de x e calculamos o limite dessa função com x tendendo a mais infinito, se esse limite é igual a L, podemos dizer que f de x tende a L quando x tende a mais infinito. Da mesma forma, se o limite dessa função com x tendendo a menos infinito foi igual a L, podemos dizer que f de x tende a L quando x tende a menos infinito. Logo, podemos afirmar que os limites no infinito ou no menos infinito expressam o comportamento final de uma função, ou seja, o comportamento da imagem da função. Dito em outras palavras, o comportamento de y quando x está tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Vejamos aqui esse exemplo.
o limite dessa função 3 menos x quando x tende a menos infinito. Substituindo aqui menos infinito na nossa função, em x, temos 3 menos infinito. Menos com menos dá mais, 3 mais infinito. 3 mais infinito é igual a infinito. Logo, quando x tende a menos infinito, a nossa função, ou seja, a imagem dessa função, os valores de y tendem a mais infinito. Veja aqui no gráfico dessa função. Quando x vai diminuindo, y vai crescendo. Quando x caminha para o menos infinito, y caminha para o mais infinito. Veja agora o limite dessa mesma função, 3 menos x, com x agora tendendo a mais infinito. Substituindo aqui mais infinito no x, temos 3 menos infinito. Como resultado, temos menos infinito. O limite de 3 menos x com x tendendo a mais infinito é igual a menos infinito. É o que observamos aqui no gráfico. À medida que x cresce, a nossa função, a imagem, ou seja, o y vai diminuindo. Assim, quando x tende a mais infinito, y tende a menos infinito. Ou seja, quando x tende a mais infinito, o comportamento da nossa função, o comportamento de y, lá no seu final, lá no infinito, é igual a menos infinito. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Nessa função, y é igual a x, e podemos perceber que quando x cresce, indo para mais infinito, y sobe, indo também para mais infinito. E quando o y decresce e vai para menos infinito, y decresce e também vai para o menos infinito. Assim, temos que o limite dessa função x, com x tendendo a mais infinito, é igual a mais infinito, e o limite dessa função x, com x tendendo a menos infinito, é igual a menos infinito. Nessa outra função, temos y igual a x ao quadrado. É uma função do segundo grau. Seu gráfico é uma parábola. Podemos perceber que quando x vai para o mais infinito, o y também vai para mais infinito. E quando x diminui e vai para o menos infinito, o y cresce e vai também para o mais infinito. Assim, o limite dessa função x ao quadrado, quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, é igual a mais infinito. Por fim, temos aqui essa função y igual a x ao cubo. Da mesma forma, quando x tende a mais infinito, y cresce e vai para mais infinito. E quando x
decresce e vai para menos infinito, o y também decresce e vai para menos infinito. Logo, o limite dessa função x ao cubo, com x tendendo a mais infinito, é mais infinito. E o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, é igual a menos infinito. Assim, podemos ver que ao estudarmos o limite do infinito, estamos analisando o que está acontecendo com a nossa imagem, o que está acontecendo com a nossa função, no que a gente denomina de no seu final, ou seja, se o x está indo para mais infinito ou para menos infinito, o que está acontecendo com a nossa função f de x, o que está acontecendo com o y. Veja agora o exemplo dessa função, 5 menos 1 sobre x. Vamos verificar o que acontece lá no final dessa função quando x tende ao infinito. Vamos, para isso, calcular o limite dessa função, 5 menos 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Substituindo mais infinito aqui em x, temos 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. 5 menos 0 é 5. O limite dessa função 5 menos 1 sobre x com x tendendo a mais infinito é igual a 5. Qual é o comportamento dessa função agora com x indo para o menos infinito? Olha, vamos fazer aqui o limite dessa função, 5 menos 1 sobre x, com x agora tendendo a menos infinito. Substituímos aqui o menos infinito em x. 1 sobre menos infinito é 0. 5 menos 0 é 5. Novamente, temos aqui como resultado o 5. Podemos perceber, então, que essa função 5 menos 1 sobre x tem no seu comportamento final, quando x está indo para mais infinito ou menos infinito, um valor específico dentro do conjunto dos reais, diferente do que encontramos nos exemplos anteriores. Nesse caso, ao estudarmos o limite no infinito dessa função, podemos afirmar que essa função tem uma assíntota horizontal em y igual a 5. Veja aqui o gráfico dessa função. Podemos perceber nitidamente que essa função tem uma assíntota horizontal, aqui nessa linha pontilhada, com y igual a 5. Ou seja, o comportamento dessa função quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito é se aproximar cada vez mais dos valores de 5, denotando aqui que essa função tem uma assíntota em y igual a 5. O comportamento final dessa função é y igual a 5. Tanto para quando x vai para o mais infinito, quanto para quando x vai para menos infinito. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.